Saudações, caros ouvintes. O desconhecido, muitas vezes, precisa tornar-se conhecido. Porém, em muitos casos, a loucura é o efeito colateral mais comum. O chamado de Cthulhu. Encontrado entre os documentos do falecido Francis Wayland Thurston, de Boston. De tamanhos poderes e seres, é possível conceber que haja uma sobrevivência. Uma sobrevivência de um tempo incomensuravelmente remoto em que a consciência se manifestava em perfis e formas que saíram de cena muito antes da pré-amar da humanidade. Formas de que somente a poesia e a lenda conservaram uma fugaz lembrança, denominando-as como deuses, monstros e seres míticos de todas as espécies e tipos. Algernon Blackwood. Capítulo 1. O horror em argila. O que há de mais misericordioso no mundo, creio eu, é a incapacidade da mente humana para correlacionar tudo o que ela contém. Vivemos numa plácida ilha de ignorância em meio a negros mares de infinitude, e não fomos destinados a nos aventurar muito longe. As ciências, cada qual se empenhando em seguir seu próprio rumo, poucos danos têm até o presente nos causado. Mas, quando algum dia as peças do nosso conhecimento desagregado se juntarem, irão expor o panorama de uma realidade tão aterrorizante e também a posição apavorante que ocupamos nela, que ou enlouqueceremos com a revelação ou nos refugiaremos das luzes letais na paz e na segurança de uma nova idade das trevas. Os teósofos vêm tecendo especulações sobre a assombrosa grandeza do ciclo cósmico, dentro do qual nosso mundo e a raça humana não passam de incidentes transitórios. Eles têm se referido a estranhas reminiscências em termos que fariam nosso sangue congelar se não fossem mascaradas por um brando otimismo. Mas não foi deles que partiu o único vislumbre de eons proibidos que me traz calafrios quando penso a respeito e me faz beirar a loucura quando com ele sonho. Esse vislumbre, como sempre acontece com os lampejos atemorizantes da verdade, surgiu de uma combinação acidental de coisas diversas. Nesse caso, uma velha matéria de jornal e as anotações de um professor falecido. Espero que ninguém mais consiga fazer uma combinação como essa. Eu, certamente, enquanto viver, jamais proporcionarei em plena consciência qualquer elo adicional a essa horrenda cadeia. Creio que o professor também pretendia guardar silêncio sobre a parte que lhe era conhecida, e que teria destruído suas anotações se a morte súbita não tivesse se apoderado dele. Meu conhecimento sobre o caso começou no inverno de 1926 para 1927, com a morte do meu tio-avô, George Gamel Angel, professor emérito de línguas semíticas na Brown University, Providence, Rhode Island. O professor Angel era amplamente conhecido como autoridade em inscrições antigas e era consultado com frequência pelos diretores dos mais importantes museus, de forma que talvez muitos se recordem do seu passamento com a idade de 92 anos. Localmente, o interesse foi intensificado pela causa obscura de sua morte. O professor foi fulminado enquanto retornava do barco de Newport. Caiu de súbito, como disseram testemunhas, depois de esbarrar em um negro com jeito de marinheiro que saiu de um dos lúgubres pátios escuros na encosta íngreme que formavam um atalho entre o cais e a casa do falecido na Williams Street. Os médicos não conseguiram encontrar nenhuma desordem visível,
mas concluíram, após um debate em tom perplexo, que alguma lesão obscura do coração, induzida pela lépida subida de uma ladeira tão íngreme por um homem tão velho, havia sido responsável pelo seu fim. Na época, eu não vi motivo para discordar desse veredito, porém mais tarde vi-me inclinado a questionar, e mais do que questionar. Como herdeiro e testamenteiro de meu tio-avô, pois ele morreu viúvo e sem filhos, esperava-se que eu examinasse seus papéis com alguma minúcia. E com esse propósito, eu levei todo o seu conjunto de arquivos e caixas à minha residência em Boston. Grande parte do material que relacionei será posteriormente publicado pela Sociedade Americana de Arqueologia. Mas havia uma caixa que considerei demasiadamente enigmática e senti grande resistência à ideia de expô-la a outros olhos. Ela estava trancada, e eu não encontrava a chave até que me ocorreu examinar o chaveiro pessoal que o professor carregava sempre em seu bolso. Então, realmente consegui abri-la, mas aparentemente apenas para me defrontar com uma barreira ainda maior e mais hermética. Pois que significado poderia ter o estranho baixo relevo de barro e as anotações, devaneios e recortes desarticulados que encontrei ali? Será que meu tio, em seus últimos anos de vida, havia se tornado crédulo às mais superficiais imposturas? Resolvi que procuraria o excêntrico escultor, aparentemente responsável por perturbar daquela forma a paz de espírito de um velho. O baixo relevo era um retângulo grosseiro de menos de 3 centímetros de espessura e cerca de 15 centímetros de área, obviamente de origem moderna. Os seus desenhos, porém, estavam longe de ser modernos, quer em sua atmosfera, quer no que sugeriam. Pois, embora as excentricidades do cubismo e do futurismo sejam muitas e desvairadas, elas não reproduzem com frequência aquela regularidade enigmática que se oculta na escrita pré-histórica. E era alguma espécie de escrita o que a maior parte daqueles desenhos certamente parecia ser. Porém, a minha memória, apesar de sua grande familiaridade com os documentos e coleções de meu tio, fracassou em qualquer tentativa de identificar aquele espécime em particular, ou mesmo reconhecer indícios de sua filiação mais remota. Acima desses aparentes hieróglifos havia uma figura de intenção evidentemente pictórica, embora sua execução impressionista impedisse uma ideia muito clara de sua natureza. Parecia uma espécie de monstro, ou símbolo representando um monstro, ou uma forma que apenas uma fantasia doentia poderia conceber. Se eu disser que minha imaginação, um tanto extravagante, evocou simultaneamente as imagens de um polvo, um dragão e uma caricatura humana, não serei de todo infiel ao espírito daquela coisa. Uma cabeça carnuda e dotada de tentáculos coroava um corpo grotesco e escamoso, com asas rudimentares. Mas era o contorno geral da criatura, como um todo, que a tornava mais repulsivamente pavorosa. Por trás da figura, havia a vaga sugestão de uma arquitetura ciclópica como pano de fundo. Os escritos que acompanhavam esse estranho objeto, além de uma pilha de recortes de jornais, eram anotações da caligrafia mais recente do professor Angel, e não tinham qualquer pretensão literária. O que parecia ser o documento principal tinha o título de O Culto de Cthulhu, em caracteres meticulosamente desenhados para evitar a leitura errônea de uma palavra tão inusitada. O manuscrito era dividido em 2 partes, a primeira das quais intitulava-se 1925, Sonho e Obra Onírica de H.A. Wilcox, 7 Thomas Street, Providence, Rhode Island. E a segunda, Narrativa do Inspetor John R. Legrasse, 121 Bienville Street, Nova Orleans, Los Angeles, durante a reunião da AAS, em 1928,
notas sobre o mesmo e o testemunho do professor Webb. Os outros manuscritos eram breves anotações, algumas das quais narrativas de sonhos estranhos de diferentes pessoas. Outras eram citações de livros e revistas teosóficos, notavelmente Atlântida e Lemúria, Continentes Desaparecidos, de W. Scott Elliott. E o restante eram comentários sobre sociedades secretas e seitas ocultas que sobrevivem há séculos, com referências a passagens de alguns livros de mitologia e antropologia, como O Ramo de Ouro, de Fraser, e O Culto das Bruxas na Europa Ocidental, da senhorita Murray. Os recortes aludiam, em sua maior parte, a doenças mentais bizarras e surtos de loucura ou mania coletivas na primavera de 1925. A primeira metade do principal manuscrito contava uma história muito peculiar. Parece que, no dia 1º de março de 1925, um jovem magro e escuro, de modos neuróticos e excitáveis, fez uma visita ao professor Angel e levou consigo o singular baixo relevo de barro, que então ainda estava úmido e fresco. Seu cartão de visitas exibia o nome de Henry Anthony Wilcox, e meu tio o reconheceu como o filho mais jovem de uma excelente família que conhecia ligeiramente, o qual havia recentemente passado a estudar escultura na Rhode Island School of Design e morava sozinho no edifício Fleur de Lis, perto daquela instituição. Wilcox era um jovem precoce, de genialidade reconhecida, mas muito excêntrico, e desde a infância chamava a atenção pelas estranhas histórias e sonhos bizarros que tinha o hábito de relatar. Ele se classificava como psiquicamente hipersensível, mas o povo sisudo da antiga cidade comercial menosprezava-o como meramente esquisito. Nunca se misturava muito com seus colegas e havia gradualmente se retirado da visibilidade social, passando a ser conhecido apenas por um pequeno grupo de estetas de outras cidades. Até mesmo o clube de arte de Providence, ávido de preservar seu conservadorismo, considerava-o um caso praticamente perdido. Na ocasião da visita, dizia o manuscrito do professor, o escultor pediu, abruptamente, o benefício do conhecimento arqueológico de seu anfitrião para identificar os hieróglifos do baixo relevo. Por isso meu tio demonstrou alguma rispidez ao responder, pois o caráter, evidentemente recente, da tabuleta implicava afinidade com tudo, menos com a arqueologia. A réplica do jovem Wilcox, que impressionou meu tio a ponto de fazê-lo recordar-se dela e reproduzi-la textualmente, foi um argumento fantasticamente poético que deve ter pontuado toda a conversa e que, a partir daí, julguei altamente característica dele. O rapaz disse: "É nova de fato, pois eu a fiz na noite passada ao sonhar com estranhas cidades. E sonhos são mais antigos que a taciturna Tiro, ou a contemplativa Esfinge, ou a Babilônia, coroada de jardins." Foi então que ele começou aquela história errática que repentinamente trouxe à tona uma lembrança adormecida e conquistou o interesse febril de meu tio. Havia acontecido um ligeiro tremor de terra na noite anterior, o mais significativo sentido na Nova Inglaterra havia alguns anos, e a imaginação de Wilcox fora agudamente afetada. Ao se recolher, ele tivera um sonho sem precedente, com grandes cidades ciclópicas construídas com blocos titânicos e monolitos que arranhavam os céus. Tudo vertendo uma exudação esverdeada e sinistra de horror latente. Hieróglifos cobriam as paredes e colunas, e de algum ponto não determinado, abaixo dele, provinha uma voz, que não era uma voz, uma sensação caótica que somente a fantasia poderia transmutar em som, mas que ele tentou reproduzir, por um aglomerado quase impronunciável de letras: Cthulhu Fhtagn. Essa algarravia verbal foi a chave para a recordação que excitou e perturbou o professor Angel. Ele questionou o escultor com minuciosidade científica e estudou com intensidade quase fanática o baixo relevo
em que o jovem se viu trabalhando, gelado e vestido apenas com seus trajes de dormir, quando a confusão do despertar o tomou de surpresa. Meu tio culpou a idade avançada, disse Wilcox posteriormente, por sua lentidão em reconhecer tanto os hieróglifos quanto a representação pictórica. Muitas das suas perguntas pareceram altamente deslocadas ao seu visitante, especialmente as que tentavam ligá-lo a estranhos cultos ou sociedades. E o Wilcox não entendeu o motivo das reiteradas promessas de silêncio que lhe eram oferecidas em troca de sua admissão no seio de alguma religião mística ou pagã amplamente disseminada. Quando o professor Angel se convenceu de que o escultor de fato ignorava a existência de qualquer culto ou sistema doutrinário críptico, passou a assediar seu visitante para que relatasse todos os sonhos que tivesse no futuro. Isso rendeu bons frutos, pois, após a primeira entrevista, os manuscritos registram as visitas diárias do jovem, durante as quais ele relatava fragmentos alarmantes de um imaginário noturno cujo tema era sempre algum terrível panorama ciclópico de rocha escura e gotejante, com uma voz ou inteligência subterrânea bradando monotonamente em enigmáticos impactos sensoriais, impossíveis de descrever de outra forma que não o de uma algarávia. Os dois sons repetidos com mais frequência eram aqueles representados pelas letras Cthulhu e Rilé. No dia 23 de março, prosseguia o manuscrito, Wilcox não apareceu, e informações coletadas na sua vizinhança revelaram que ele fora acometido por um tipo desconhecido de febre e levado para o lar de sua família na Waterman Street. O rapaz havia gritado no meio da noite, acordando vários outros artistas no edifício, e desde então passou a se alternar entre consciência e delírio. Meu tio telefonou imediatamente para a família, e desse dia em diante manteve-se atento ao caso, visitando com frequência o consultório na Thayer Street, onde atendia o Dr. Toby, que ele soube estar a cargo do enfermo. A mente febril do jovem, aparentemente, detinha-se em coisas estranhas, e o doutor, às vezes, estremecia ao falar a respeito. Elas incluíam não apenas uma repetição dos sonhos que ele já havia relatado, mas mencionavam, desvairadamente, uma criatura gigante, com quilômetros de altura, que caminhava ou se arrastava pesadamente. Em momento algum, ele deu uma descrição detalhada desse ser, mas palavras esparsas em meio a delírios, conforme as repetiu o Dr. Toby, convenceram o professor de que devia ser idêntico à monstruosidade sem nome que o rapaz havia tentado retratar naquela escultura feita durante um sonho. A referência a tal objeto, acrescentou o doutor, era, invariavelmente, um prelúdio à imersão do jovem na letargia. Sua temperatura, estranhamente, não subia muito acima do normal, mas sua condição, como um todo, sugeria mais uma febre do que uma desordem mental. No dia 2 de abril, por volta das 3 da tarde, qualquer vestígio da enfermidade de Wilcox subitamente cessou. Ele se sentou ereto na cama, surpreso por se encontrar em casa e ignorando completamente o que havia acontecido em sonho ou realidade desde a noite de 22 de março. Declarado são por seu médico, ele retornou à sua residência após 3 dias, mas para o professor Angel, ele já não servia de ajuda. Qualquer vestígio dos sonhos estranhos havia desaparecido com sua recuperação, e meu tio deixou de registrar seus pensamentos noturnos após uma semana de narrativas supérfluas e irrelevantes, de visões inteiramente comuns. Aqui terminava a primeira parte do manuscrito, mas referências a certas anotações esparsas deram-me muito o que pensar. A tal ponto, na verdade, que somente o ceticismo arraigado, que então caracterizava minha filosofia, pode explicar minha contínua desconfiança em relação ao artista. As anotações em questão eram descrições dos sonhos de várias pessoas, cobrindo o mesmo período em que o jovem Wilcox fazia suas estranhas visitas.
Meu tio, ao que parece, havia rapidamente instituído um corpus, com dados coletados entre quase todos os amigos aos quais ele podia interrogar sem ser impertinente, pedindo-lhes que fizessem relatos de seus sonhos todas as noites, e também as datas de quaisquer visões mais notáveis que houvessem tido durante certo tempo antes disso. A recepção de seu pedido parece ter sido variada, mas no fim das contas ele deve ter recebido mais respostas do que qualquer homem comum teria conseguido processar sem uma secretária. Essa correspondência original não foi preservada, mas suas anotações compunham uma compilação meticulosa e realmente significativa. As pessoas comuns, na sociedade e no meio empresarial, o sal da terra da Nova Inglaterra tradicional, renderam um resultado quase completamente negativo. Embora casos isolados de impressões noturnas incômodas, porém informes, tenham aparecido aqui e ali, sempre entre os dias 23 de março e 2 de abril, o período do delírio do jovem Wilcox. Homens de ciência foram um pouco mais afetados, embora houvesse 4 casos com descrições vagas, que sugeriam vislumbres fugidios de estranhas paisagens, e em um dos casos houvesse a menção de um pavor de algo anormal. Foi de artistas e poetas que ele obteve as respostas mais pertinentes, e eu sei que o pânico teria corrido solto se eles pudessem comparar as anotações. Com as informações que tinha, carecendo das cartas originais, eu, em parte, suspeitava que o compilador tivesse feito perguntas tendenciosas ou editado a correspondência para corroborar o que já estava resolvido a ver, ainda que de maneira latente. Por isso, eu continuava a sentir que Wilcox, de algum modo conhecedor dos velhos dados que meu tio possuía, tivesse enganado o cientista veterano. As respostas dos estetas contavam uma história perturbadora. De 28 de fevereiro a 2 de abril, uma grande proporção deles havia sonhado coisas muito bizarras, e a intensidade dos sonhos foi incomensuravelmente mais forte durante o período de delírio do escultor. Mais de um quarto daqueles que relataram algo mencionaram cenas e sonoridades não diferentes daquelas que Wilcox havia descrito. E alguns dos sonhadores confessaram um medo agudo da gigantesca coisa sem nome que podia ser vista já no final. Um dos casos, que a anotação descreve com ênfase, era muito triste. O sujeito em questão, um arquiteto bem conhecido com tendências à teosofia e ao ocultismo, foi acometido por violenta insanidade no dia em que Wilcox teve seu primeiro acesso, e expirou vários meses mais tarde, depois de gritar incessantemente para que alguém o salvasse de algum ser escapado do inferno. Se meu tio tivesse se referido a esses casos com nomes em vez de números, eu poderia ter tentado obter alguma corroboração ou investigar pessoalmente. Mas, como não foi esse o caso, consegui localizar apenas alguns poucos. Todos eles, porém, confirmavam as anotações na íntegra. Eu me perguntava, com frequência, se todos os objetos da pesquisa do professor pareceriam tão perplexos quanto essa fração. É bom que nenhuma explicação jamais tenha chegado a eles. Os recortes de jornal, como já afirmei, tratavam de casos de pânico, loucura e comportamento excêntrico durante o período considerado. O professor Angel deve ter recorrido aos serviços de alguma agência, pois a quantidade de recortes era tremenda e as fontes provinham de todo o globo. Em um deles, havia um suicídio noturno em Londres, onde um sonhador solitário havia saltado de uma janela após um grito assustador. Noutro, encontramos uma carta ao editor de um jornal na América do Sul, na qual um fanático deduz um futuro sombrio das visões que teve. Um despacho da Califórnia descreve uma colônia de teósofos trajando mantos brancos reunidos em massa à espera de alguma gloriosa promessa que nunca se cumpre, ao passo que itens provenientes da Índia
falam com cautela de uma grave agitação dos nativos próximo ao fim de março. Orgias voodoo se multiplicam no Haiti e postos avançados na África reportam boatos azíagos. Oficiais americanos, nas Filipinas, julgam certas tribos turbulentas nesse período, e policiais de Nova York são cercados por levantinos histéricos na noite de 22 para 23 de março. O oeste da Irlanda também é tomado por rumores e lendas desenfreados, e um pintor fantástico, chamado Ardois Bonneau, pendura uma blasfema paisagem de sonho no Salão de Primavera de 1926 em Paris. E tão numerosas são as perturbações registradas em asilos para insanos que somente um milagre pode ter impedido a comunidade médica de perceber estranhos paralelismos e tecer conclusões mistificadas. Resumindo, um maço de recortes muito bizarro. E hoje, eu mal consigo conceber o racionalismo empedernido com que os desprezei. Mas na época, eu estava convencido de que o jovem Wilcox tinha conhecimento dos casos mais antigos mencionados pelo professor.